escrevo daqui. Num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, nanaê, uiê, uiê. Nanaê, nanaê. Nanaê, nanaê, uiê, uiê. Nanaê, nanaê. A arma de fogo superou a minha flecha. Minha nudez se tornou escandalização. Minha língua mantida no anonimato. Cair na mata, ali na urbanização. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um ideal. Na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Pindorama, território ancestral. Brasil, demarcação já no território ancestral. Então, boa noite. Podemos começar, pessoal? Podemos sim. Nossa. Como a música já diz, né? Ela teve que resistir, a gente aqui está resistindo pela segunda, terceira vez para proporcionar esse espaço para nós e para outras pessoas que venham assistir futuramente. Novamente, estamos aqui no penúltimo encontro do ERAS, que é o evento organizado pelo coletivo antirracista Eu Não Me Esquivo, cujo nome é Entre Rasuras e Apagamentos, novas narrativas para a construção de uma psicologia antirracista. O nome do espaço, ele nos proporciona uma provocação, né? Existe uma psicologia do asfalto, e nessa roda de prosa, que contará com minha presença e também com a ilustre participação das pessoas queridas, né, que são vocês, e também de Gaia e de Rejane. Eu vou ler novamente a proposta da mesa, né, para as pessoas que chegaram aqui, receberam a mensagem, também para reafirmar, né, qual o sentido desse espaço. É um espaço, né, de compartilhamento, um espaço de compartilhamento,
um espaço, uma proposta experimental, né? Uma experiência, conversar, onde nós iremos compartilhar, né, impressões, algumas reflexões que já temos individualmente, né, atravessadas pela coletividade, e a fim de delinear, né, o que seria uma psicologia do asfalto. E enquanto ouvinte, né, dessa roda de prosa, também enquanto participante, alguns de vocês devem ter se perguntado, né, como assim? Psicologia não cuida de mente? E mais, psicologia não cuida de gente? Onde o asfalto entra nessa história? A gente vai entender o asfalto enquanto um significante, enquanto uma forma simbólica e concreta dos processos sociais de civilização e de colonialidade que se iniciaram no surgimento do Brasil, né? E que perduram, né, historicamente presente na vida de nós, sujeitos compreendidos, né, étnico e racialmente negativados, né, pela branquitude. E quem são esses sujeitos, né? Quem somos nós? Como eles nos veem? Nós somos compreendidos enquanto objetos ou enquanto recursos materiais para a manutenção desse projeto de nação, né? Brancocêntrica, onde a branquitude ela manda e ela também mata, e nós obedecemos e querendo contrariar, né, essa perspectiva que eles nos proporcionam, não morreremos. Por quê, né? Porque não nos esquivamos, né? Nossos ancestrais não se esquivaram. Para isso, né, a gente vai refletir também, né, sobre essa complexidade do processo de constituição socio-histórica, política do Brasil, superficialmente, né? Porque esse espaço que era de 2 horas e que não vai ter, né, a sua completude, ele é muito pouco para a gente pensar a história de um país, a história de uma violência, né, que tem mais de 500 anos. Mas a gente vai tentar abordar, né, esses processos de construção civil, teológica, científica e militar que figura, né, o que seria o asfalto. E também pensar na psicologia enquanto um instrumento que é um instrumento ideológico, né, do Estado, um instrumento prático do Estado que proporciona a sua existência através da compreensão da psicologia enquanto escudo e enquanto barreira dos grupos sociais, né, pretos, indígenas, das comunidades tradicionais, e no caso da cidade, pensando, né, a população da favela e também as que se encontram especificamente no condomínio de luxo, no mais alto escalão da urbanidade. Esse espaço ele surgiu não como esse questionamento, né? Existe uma psicologia do asfalto. A ideia dessa programação era pautar a psicologia enquanto lugar de direito e o direito à cidade. No entanto, visando, né, uma representação maior para além da pauta da negritude no coletivo, e é importante que a gente frise isso porque é um resultado da forma como a nossa sociedade está organizada, né, pensar essa binariedade branco-preto, eu, atravessado pelos muitos, né, por Caí Guajajara, que eu trago aqui para abrir esse espaço, né, para nos proporcionar novos horizontes, eu propus essa roda de prosa, né? Por quê? Porque pensando no direito à cidade e sendo coletivo de Salvador, a gente limita, né, as reflexões e o pensamento de uma psicologia que precisa ser territorializada, mas que se faz universal. E, além disso, pensando também, né, a cidade enquanto um projeto da civilização colonial. Então, portanto, como uma parte, né, uma ferida que proporciona o trauma, né, tanto para quem vivencia nela, porque sofre violências contínuas, quanto para quem perde os seus territórios, as suas identidades e as suas vidas, para que as cidades elas existam. Então, como pensar uma outra cidade para além de pensar uma outra psicologia? O primeiro passo, que não necessariamente, né, se dá na linearidade do branco, nesse asfalto que é uma pista,
esse passo, né, precisa primeiro começar em nós, assim, de reconhecer que existem, né, caminhos para além do que nós vemos e também reconhecer, né, o horizonte que está na nossa volta, né? Justamente porque, vivenciando a pandemia atualmente, está mais que nítido, e é impossível que nós questionemos isso, né? Que essa linha reta do asfalto, ela nos direciona ao abismo. E, apesar, né, de o coronavírus, por exemplo, não escolher quem vai matar, a sociedade escolhe, né, quem vai ter um leito privado para se tratar. Em outras reflexões, né, pensando nos processos das estratégias de enfrentamento dos povos indígenas, a UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva, que é um tratamento vital assim para o restabelecimento das pessoas que são vítimas de Covid-19, ela existe na vida dos povos indígenas desde sempre, né, na forma análoga de unidades de transição intensiva, onde eles devem deixar de ser indígenas para se tornarem pardos, que é outra reflexão que a gente precisa fazer para compreender, né, se pardo de fato é negro, e para além de pardos, né, trabalhadores, né, também. Agora, propriamente, né, refletindo sobre o que seria essa psicologia do asfalto, vou pegar a ideia, né, de Krenak, assim, trazer ela, que é sobre o que é a vida, né? A vida não é útil, a vida não tem que ter uma utilidade. E dar uma utilidade à vida é ser complacente, é ser cúmplice desse projeto de nação brancocêntrica a qual nos exclui. E nesse sentido, né? Existe vida no asfalto? Foi uma das questões que a gente colocou lá no YouTube. Vou abrir aqui novamente. Existe vida no asfalto? Só um minuto. As cidades são, de fato, lugares de direito? Qual é o papel da psicologia na manutenção do asfalto, da civilização colonial brasileira? E quais são os caminhos possíveis para solidificar a pavimentação asfáltica da psicologia e, assim, desconstruí-la? Só trazendo mais uma referência de Caê Guajajara para passar a fala para a Rejane, né? Para ser fluida, assim. Ela cita, né, que a branquitude ou a patrulha do asfalto, né, em outra configuração dos capitães do mato, eles podem até colocar o asfalto, mas a retomada indígena especificamente fará com que todos eles sejam tirados. É agora que eu passo para ti, amiga. Obrigado. Maravilhoso, João. Agradecer a todos, né? Agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão aqui hoje. Eu sou Rejane Caigangue, né? Meu nome na minha aldeia é Pufei. Pufei tem a tradução brasileira, vamos dizer assim, IP. Mas o meu pai, a minha família, eles costumam dizer que não é IP, que é Pufei, né? Que é uma árvore maleável, uma árvore forte, que simboliza a luta dos camés, né? Que eu venho da família dos camés. A minha família sempre me incentivou muito para que eu entrasse nessa luta que é trilhar esse asfalto, como o João estava trazendo, buscar melhorias para o nosso povo, buscar melhorias para a nossa saúde, mas eu nunca imaginei que eu entraria para a psicologia, né? Porque primeiro que a gente, aqui dentro da aldeia indígena, as coisas que a gente mais quer é que saúde e educação, elas sejam boas, né? Porque elas são muito precárias. Hoje, as pessoas que trabalham com saúde indígena, que trabalham com educação, são não indígenas. Então, é muito difícil uma pessoa que não conhece a nossa vivência, não conhece o que realmente para nós faz bem, né? O que para nós é o nosso Kaingangarmarã, que é o que faz bem à comunidade, fale por nós. A gente está cansado disso, né? É algo que nos adoece, é algo que faz com que todos os dias sejamos colonizados, né? E isso é uma colonização, é uma violação de direitos e é uma violência contra todos os povos. Ter pessoas que não conhecem, mas falem por aquele povo. Então, quando eu comecei a ficar, assim, menininha, vamos dizer, eu fui crescendo, que a gente não tem essa coisa da fase da adolescência, fase adulta,
A primeira coisa que o meu pai me ensinou, de uma forma muito simbólica, e ao mesmo tempo eu entendo as preocupações do meu pai, era comer de garfo, né? Porque fora da aldeia, as pessoas têm que se comportar, vamos dizer assim, sentados a uma mesa, comer de garfo. Então eu fui ensinada desde pequena que eu tinha que saber me comportar, sentar numa mesa, porque um dia eu iria longe. Né? Era isso que era colocado para mim, que um dia eu sairia da aldeia em busca de coisas melhores para dentro da aldeia. E isso realmente aconteceu, né? Em 2012, eu passei no vestibular da URGS, né? Eu sou a primeira indígena caigangue formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou eu. Né? Com muito orgulho, mas ao mesmo tempo trazendo muito adoecimento, porque, como o João estava falando, a psicologia que acolhe as pessoas. Onde é que está a psicologia que acolhe as pessoas? Né? Porque a psicologia que eu aprendi na universidade era aquela que dizia que o meu povo estava em surto, ou que ele poderia estar com algum tipo de psicose, né? E que talvez poderia até ser internado. Né? E aí eu ficava me perguntando, mas é essa psicologia que eu quero levar para a minha vida? É essa psicologia que eu vou levar para dentro do meu povo, para dentro da minha aldeia? Como? Né? E pensando tudo isso, eu voltei embora. Voltei para a aldeia. Eu larguei a faculdade e voltei para a aldeia. E conversando com os nossos cuiãs, né, que são nossos médicos espirituais, conversando com os nossos cofás, que são os nossos velhos sábios, são eles que nos contam a luta, né, como eles conseguiram demarcar tudo isso que a gente tem hoje, sem saber ler, sem saber escrever, né, que eles sim têm uma biblioteca inteira junto deles, né, e conseguiram fazer tantas coisas sem saber ao certo onde é que se pisavam, né? Porque não são as aldeias indígenas que estão chegando nos grandes territórios de selva de pedra, e sim eles cada vez mais avançando os nossos territórios, desmatando, poluindo, trazendo agrotóxico. Então eu repensei e voltei para a faculdade. Mas eu voltei mais forte ainda, porque nesse meio tempo eu fui mãe. E eu sabia que dentro da universidade, a primeira coisa que eles iam fazer era me barrar por eu ser mãe. Porque na universidade ainda se tem aquele padrão margarina, né, dos universitários. Tu não pode ter família, por exemplo. Porque dentro da sala de aula, as pessoas não querem saber da tua rotina, não querem saber se você tem passagem para ir para a aula, ou se você foi mal em outra cadeira, ou se simplesmente você quer estar naquele espaço, né? Porque isso só vai conseguir ter um aprendizado se você quiser estar nesse espaço. Então, eu voltei para dentro da universidade, já firme e forte, né? Até porque eu costumo dizer que eu nasci guerreira, né? Primeiro porque eu nasci mulher, porque para nós mulheres as coisas são sempre mais difíceis. E por ser indígena, muito mais ainda. Então, quando eu voltei para a universidade, eu enfrentei muitas dificuldades primeiro em me sentir viva dentro da psicologia, né? Porque a psicologia me dizia que ouvir vozes, a pessoa estava doente, mas para o meu povo, ouvir vozes, se conectar com seres de outro mundo, isso é uma forma de terapia, isso é uma forma de se sentir vivo, isso é uma forma de se sentir conectado. E enquanto a psicologia que eu estudava me dizia que não, que isso era uma doença. E mais uma vez fui tentando, abrindo portas assim, portas de ferro, gente, porque era muito difícil. Eu lembro que uma das professoras chegou a me dizer, quando eu levei sobre isso, né, sobre ouvir vozes e o meu povo se sentir conectado, ela chegou a me dizer assim, olha, Regiane, tu não pode trazer isso em sala de aula? Primeiro que cientificamente, né? E a psicologia trabalha com coisas que são cientificamente comprovadas. E eu me perguntava, mas onde é que eu tô aí? Né? Tu queria falar, Gaia? Então foi pensando nisso que eu comecei a escrever a minha história dentro da universidade. Né? A história da minha psicologia, da psicologia do meu povo, da psicologia caigangue, né? Onde ouvir vozes é se sentir vivo, é se sentir conectado,
né? Fazer rituais com os nossos iangrês, que são os nossos espíritos da mata, é fazer com que o nosso coletivo ele esteja sadio, né? Que fazer uma escuta coletiva, não existe uma escuta individual para o meu povo, né? E a psicologia europeia ocidental, que eu estudava dentro da universidade, me dizia que não, né? Então eu me sentia, eu não me via nessa psicologia, né? Eu tinha muita dificuldade de me enxergar nessa psicologia. Aí eu fico pensando assim, eu brinco comigo mesmo, às vezes eu digo assim, nem Freud explica tudo, né? Porque a psicologia que eu trago é uma psicologia milenar, é uma psicologia que já existe muito antes de psicologia ser psicologia, né? Essa entrada na mata, a permissão para os seres que você não vê, mas os ouve, né? Para aqueles seres que estão diariamente contigo, né? Porque a gente pode não enxergar, mas todos eles estão aqui, né? De alguma forma eles estão aqui. Primeiro, porque eles lutaram para mim estar hoje falando de uma psicologia invisibilizada. Porque, como eu falei, torno a repetir, essa psicologia, ela já existe, né? Sempre existiu. É a psicologia da entrada das matas, que pede permissão para esses seres que a gente não enxerga, mas a gente consegue os ouvir. Para pedir permissão para as ervas medicinais, fazer com que elas nos deem realmente a cura, e não apenas um tratamento, né? Pedir permissão para esses seres é o nosso Candeguinho Marran, né? É o que para nós faz bem, né? Essa psicologia que eu trago, ela é uma psicologia que ela transforma, né? Ela se abre para novas perspectivas, né? Porque eu penso assim, hoje a psicologia, ela está cada vez mais colorida, ela está cada vez mais aberta, porque quando eu cheguei na psicologia, se tinha aquele padrão, loirinha, magrinha, dos olhos azuis. E aí chega uma índia lá, né? Que não gostava de usar calçado fechado, que não gostava de usar roupa, se encher de roupa no inverno, até porque a gente não tem esse frio excessivo, né? Como se tem fora na cidade grande. Então, eu comecei a pensar, se eu for trazer essa psicologia para dentro do meu povo, a primeira coisa que eles vão fazer vai me expulsar dali, né? Eles vão me expulsar dali. Né? A gente tem potência, sim, a gente tem profissionais indígenas muito qualificados, sim, para trabalhar com saúde indígena, com educação, né? E levando a cultura junto do seu trabalho, junto com os povos, né? De modo a gente a viver isso, né? Pensar, sentir, agir dessa forma. Que, como eu falei lá no início, não tem como você falar para um povo se você não conhece aquele povo, né? E conhecer as suas formas de conhecimento, os saberes, sempre ressaltando que indígena, ele que vai para a cidade grande, ele não deixa de ser indígena, porque aonde existe um indígena vai ser território indígena, né? Eu penso que onde existir um indígena vendendo sua cestaria, ali estão seus rituais, ali ativa. A segunda é que a nossa obra-prima, o nosso material para a obra-prima, ele é uma terapia, né? Porque, como eu falei, a gente vai entrar na mata, vai pedir permissão para os seres que ali estão, para a gente colher a obra-prima para fazer o nosso artesanato. Não é simplesmente colher lá e sair, ou arrancar, atacar e sair. Não, se tem todo um ritual em cima disso. E isso, para mim, é terapia. Para o meu povo, isso é terapia. Né? Então, quando as pessoas veem, os indígenas vendendo no centro, por exemplo, lá, seus cestos a R$10, suas peneiras a R$10, super baratos, não pensam que aquilo que está ali, né, não é só a peneira. Existe todo um coletivo, existe todo um ritual para que essa peneira seja vendida fora, né? Porque caso contrário, se não for seguir os rituais, a gente costuma dizer que as nossas obras-primas, nossos artesanatos, eles se vendem, não somos nós que vendemos eles. Então, se nós não formos abençoados, não tivermos a permissão daqueles que são os realmente donos, a gente não vai conseguir vender, né? Vai ficar lá parado como forma de castigo, né? Então, a gente tem que fazer todo esse ritual, e isso, para mim, é terapia.
eu me atrevo muito em falar de uma psicologia decolonial, né? No sentido da gente desprender dessa psicologia europeia e ocidental que que traz a família margarina como perfeita. A gente sabe que a família margarina não existe. A gente sabe que todos os dias temos que lutar, mostrar nossa potência, mostrar que somos capazes de ocupar esses espaços, principalmente porque somos a minoria hoje, né? E essa psicologia que eu trago é uma psicologia que já é trabalhada pelos nossos cuiãs, já é trabalhada pelos nossos cofás, né? Então não é algo que é novo, é algo que simplesmente eu estou trazendo, estou fazendo com que saia da invisibilidade cada vez mais, né? Porque a gente pode até não. Deixa eu pensar numa palavra. Pode até não conseguir ver a nossa relação com o mundo espiritual, mas o espiritual ele influencia muito mais do que a gente imagina. Eles nos guiam, eles estão em toda parte, né? Na água. Então, por exemplo, quando a gente vai para a água, a gente pede permissão para a água para entrar na água, não é simplesmente jogar na água e, né? A gente pede permissão para a mãe água porque ela é sagrado. Né? A gente pede permissão para tirar uma erva medicinal. Se tu for tirar uma casca de uma árvore, tem todo um processo de cura, né, depois de tirar essa casca, de extrair essa casca, fazer um chá. Né? A gente ajuda que a árvore se cure, porque ela também vai sentir dor, ela também é viva, ela também tem alma, né? Então, abraçar uma árvore, por exemplo, é se sentir vivo, né? É se conectar realmente com algo que está dentro de nós e a gente esquece, né? Deixar que realmente o ar puro venha, né? A gente respirar e realmente respirar, não respirar só apenas porque tu tem que sobreviver, mas sim você sentir que você está vivo e não tá no automático, né? Que agora eu estava falando para o João sobre a ditadura do relógio, por exemplo, a gente esquece de viver, né? Vou dar o Covid como exemplo. Conversando com o Cuiã e o Fá nosso, né? Que nossos Cuiã são os médicos espirituais, os nossos Cofás, eles são nossos educadores, né? Aí eu perguntei, né? O que vocês acham do Covid e tal, né? Aí um disse assim, isso é castigo. Aí o outro falou, não, isso é aprendizado. E eu quis entender essas duas partes, né? Aí um me disse assim, olha, primeiro, que muitas famílias hoje não estão mais juntas, mas ao mesmo tempo eles gostariam sim de ter vivido muito mais. Então eles se arrependem do relógio, por exemplo, né? Dessa ditadura do relógio de trabalhar 12, 24 horas e se esquecem dos que eles amam. E eles só vão se dar conta disso depois que essa doença está levando seus familiares, está levando muitas pessoas. Então isso é um castigo. Enquanto o outro, né, o nosso COFA me disse assim, olha, isso não é um castigo, né? Isso é um aprendizado, porque muitas pessoas hoje pararam com a ditadura do relógio, né? Pararam para sobreviver, pararam para tomar um banho realmente, não só naquela correria, pararam para sentar tomar café com seus familiares, né? Pararam para dar um abraço na mãe, no pai, tiveram tempo para fazer com que a vida deles voltasse um pouco, né? Então eu trago isso mais para a gente refletir, né? O quanto essa ditadura do relógio ela impõe, nos coloniza todos os dias. Primeiro, que a gente trabalha para o capitalismo. A gente não vai enriquecer. A gente está enriquecendo eles lá em cima. Enquanto nós aqui só estamos adoecendo. Por quê? Queremos adquirir, adquirir e adquirir cada vez mais. E isso faz com que a gente se esqueça do nosso espiritual, né? Porque não adianta a gente tratar do físico, não adianta a gente tratar da mente e esquecer do nosso espiritual. Porque se a gente esquecer dele, a gente vai adoecer o nosso corpo e vai adoecer a nossa mente. Então temos que cuidar do nosso espiritual, tratar da nossa mente e cuidar do nosso corpo. Aí sim vamos ter um corpo sadio, aí sim vamos ter um espírito sadio, né? Trazendo toda essa relação
com o espiritual que eu trago para vocês, né? Falando um pouco dos nossos cuyãs, dos nossos cofás, né? A gente é ensinado desde a barriga da mãe, por exemplo, o que eu trago para vocês, né? Esse pouco que eu estou conseguindo falar para vocês, da entrada na mata, das permissões com os nossos yangrês, com os nossos yangrons. Os nossos yangrons são os espíritos daqueles que já se foram, mas lutam junto de nós, né? E os nossos yangrês, como eu falei lá no início, são os espíritos da mata. É por eles que a gente hoje está aqui falando sobre isso, né? A nossa arte, como eu falei, vou repetir um pouquinho, ela é sagrada, né? Então, por exemplo, uma peneira, que é algo que eu sempre trago, a peneira para nós ela é sagrada, ela é riquíssima, ela vale muito mais que qualquer dinheiro. Primeiro, que os nossos filhos são livres, né? O espiritual dos nossos filhos, o corpo dos nossos filhos, eles são livres. A gente não impõe regras. Então, eles vão correr, sim, enquanto a gente estiver conversando. Eles vão brincar sozinhos na mata. Eles vão trepar em árvores, já muito pequenos, eles fazem isso. Eles vão para o rio. E o rio, ele é um espírito bom. Mas se você desrespeitar ele, ele também pode ser um espírito mau, porque ele também leva as pessoas, né? Então, quando um filho da gente se assusta ou cai na água, por exemplo, a gente vai lá com a peneira, né? E vai pegando a água e jogando a água para fora e pedindo para a mãe água devolver o espírito do nosso filho. Então a gente diz assim: Goi, e mais cochit perecotim, conecta tiver. Isso pedindo para a mãe água trazer o nosso filho, pois ele ainda é pequeno, ele ainda não conhece todos os ensinamentos da mata. Então, se ele desrespeitou a mãe água por algum motivo, a gente faz todo esse ritual para que devolva o espírito do nosso filho, porque se ele não tiver espiritual, ele vai adoecer. E adoecendo, ele pode vir a falecer, né? Então, para nós, isso é um ritual. Isso para nós é um modo de cura. Isso para nós é uma terapia de cura, né? Dando algumas dicas, assim, eu estava pensando em muitas coisas hoje, eu conversando com uma amiga minha, que não é indígena, né? Ela me dando dicas, Regi, essa coisa espiritual, não sei o que lá. E aí eu falei para ela, olha, 4 coisas que tu tem que saber na vida. O gato, ele tem um espírito muito, muito potente junto com ele. Então, ele suga todas as energias ruins que tem na casa. Então, a gente sempre tem que ter um gato em casa. Na verdade, 2, né? Porque 2 gatos, eles vão ter uma potência muito maior do que um só. Eles vão poder até expulsar espíritos ruins que rondam o seu espaço, né? Porque assim como existe muita coisa boa, também existe coisas ruins, né? E muitas desses espíritos vêm para sugar as nossas energias boas. E então, quando o gato está dormindo muito em um local só da casa, é porque ele está tirando alguma energia ruim dali, né? E a minha mãe costuma dizer que se você um dia não tiver onde dormir, o local melhor que tem para você dormir é onde o cachorro dorme. Então, se você vê aonde um cachorro dorme, que fica ali aquela covinha, aquela coisa, é o local melhor que existe para dormir e uma pessoa passar por cima de você e não te ver. Porque o cachorro, ele é sagrado, ele protege, ele é proteção, né? Tapar o umbigo todas as vezes que você sente que você está com uma energia ruim, que você passe num cemitério ou algo assim, sempre tapar o umbigo, né? Porque isso para nós é um modo de terapia. Entrar num local que você entre, um local que não é seu, um local que você nunca passou, por exemplo, o pessoal que faz trilhas, né? O pessoal que entra na mata, vai para a cachoeira, peça permissão sempre, pois ali sempre vão existir seres de outros espaços. São seres que ali já habitam há muito mais tempo do que nós. E aí a gente vai lá simplesmente, eu vou fazer trilha, eu vou andar de bicicleta nesse local. Mas existem pessoas ali. Então a gente tem que respeitar eles, né? E você respeitar uma pessoa que você não vê é uma forma de você conseguir manter o seu espiritual cada vez mais contigo, né? Um espiritual vivo. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu tô falando muito.
Trazendo um pouco também dos nossos territórios, né? Como eu falei lá no início, os nossos territórios, eles são sagrados, né? A nossa forma de alimentação, né? A gente sim tenta viver das nossas comidas típicas, mas hoje já não é mais possível viver. Primeiro porque o agrotóxico entrou dentro das aldeias indígenas, né? Então, mas a gente busca muito comer os nossos alimentos sem veneno, né? Entrar na mata, sempre pedir permissão, porque se tem alguma coisa ruim, não vai deixar que nós levamos aquele alimento para casa, né? Para adoecer uma família nossa. Sentir o cheiro das matas, né? Em resumo, tudo isso que eu trago para vocês é uma forma de conexão muito grande com a Mãe Terra, né? Eu estava falando do modo de a gente fazer nossos artesanatos. Vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente aprende a fazer os nossos artesanatos. Também, para mim, é um modelo de terapia, um modelo de cura, né? Os nossos filhos, já muito pequenos, na barriga da mãe, a gente é ensinado a entrada na mata, essa permissão, essa coisa que eu estava trazendo para vocês. Mas quando a gente vai fazer os nossos artesanatos, tem uma permissão maior ainda, porque a gente vai entrar na mata e vai pedir permissão para a Dona Aranha, que é a Chucrim, né? A Chucrim para nós é a Dona Aranha, porque ela faz as tecelagens delas uma mais linda do que a outra. Vocês já pararam para perceber? Né? Então a gente vai com todo respeito, com todo carinho e pede para que um filho nosso, né, a criança que esteja aprendendo, peça permissão para Dona Aranha e passe a mão na teia de aranha com toda delicadeza, com todo amor, com todo carinho, pedindo permissão para Chucrim, né, para Dona Aranha, para que ela nos conceda os mesmos poderes que ela tem. Isso para nós é um modelo de terapia, isso para nós é um modelo de cura, né? O nosso aprendizado. Assim como eu falei lá no início, torno a repetir, para nós isso é um modelo de cura, porque além de ser terapia, ela envolve toda a nossa cultura, que é o artesanato, né? O artesanato, a língua, a gente, dentro da mata, a gente não fala em português, a gente tem que seguir regras, então a gente só vai falar no nosso idioma. Os nossos cofás mais antigos, por exemplo, eles têm dons maravilhosos, e eu fico encantada, é um sonho para mim um dia conseguir fazer coisas como, por exemplo, pegar folhas secas no início da mata, cheirar e saber todas as árvores frutíferas que tem ali, todas as ervas medicinais que tem ali, né? Isso é um dom maravilhoso. Quem não gostaria, né? Então, eu falo isso para dizer para vocês, assim, a floresta, ela tem espírito, ela tem vida. E pedir licença para retirar algo que é dela, isso é essencial para nossa vida, né? Primeiro que tem um limite para a gente extrair as coisas dentro da mata, não é simplesmente arrancar tudo. Ela também sente dor, ela também adoece. Assim como a gente vai ajudar uma casca de uma árvore a se curar, ela também vai fazer com que o nosso corpo se cure daquela doença que está ali. Porque muitas vezes as doenças não é do físico, a doença espiritual. Só que a gente acaba deixando isso de lado e acreditando no que o colonizador quer que a gente acredite, né? Que é essa forma de fazer com que o brasileiro, né, o Brasil inteiro, seja focado apenas no pai europeu, se esquecendo da mãe indígena, ao mesmo tempo que o Brasil trata nós, não só, eu digo nós no geral, brancos, pretos, pardos, indígenas, nos trata como filhos bastardos. Porque se tu for ver hoje, a minoria, que são os indígenas e os negros, são os que mais sofrem. E ao mesmo tempo, nós já estávamos aqui lutando por essa nação, fazendo com que o Brasil hoje fosse Brasil. E as pessoas que vieram para cá e ganharam tudo, estão aí discriminando cada vez mais um povo, né? Eu trago um pouco dessa história, né, para dizer que a saúde do humano, ela depende da floresta, né? No Equador, por exemplo, que a maioria lá são indígenas, foi criado a Constituição dos Direitos da Natureza. Isso é maravilhoso.
né? Isso é um sonho para o Brasil, mas, né, quando a gente tem um desgoverno que diz que o índio, para ser índio, tem que comer grama, a gente não acredita mais que isso um dia possa acontecer, né? É muito triste isso, né? Quando ele diz que o índio que está atacando fogo na Amazônia, se não fosse o índio, não teria mais Amazônia, não teria mais ar, não teria mais água, né? Sem falar nas religiões, né? As religiões católica, a religião do cristão lá do pastor, entra nas aldeias indígenas dizendo que o que para nós é terapia, que é o que eu trago para vocês, dizendo que o que para nós faz bem é coisa do demônio, né? E que para a gente conseguir ser salvos, por exemplo, a gente tem que adorar o Deus da igreja. Aí tem que bancar o pastor, né? Porque ninguém vai para a igreja sem não bancar o pastor. Isso é muito triste. As nossas crianças também, falando um pouquinho das nossas crianças, acho que já falei um pouco sobre elas, mas enfim, as nossas crianças, elas são os nossos seres em formação, né? A gente acredita que os nossos filhos, eles são a reencarnação dos nossos entes queridos que já se foram. Aqueles que lutaram muito para que hoje seja Brasil, para que hoje os nossos territórios sejam demarcados. Então, eles foram embora, mas eles voltam em forma dos nossos filhos. Então, a gente cuida muito bem deles, cada vez mais. A gente... as crianças, elas são a alegria dos territórios indígenas, né? As nossas crianças, elas são tudo que a gente tem de bom. Então, a gente é cobrado a ser mãe, por exemplo, né? Para fazer com que o nosso povo, além de aumentar, a gente consiga fazer a nossa missão aqui na Terra, né? Que na verdade nem todo mundo sabe o que a gente vai fazer, a gente não sabe qual que é a nossa missão. A gente deixa rolar e faz com que a mãe natureza, o nosso tupé, os nossos yangrês nos mostrem o que a gente tem que fazer, qual que é o nosso plano espiritual aqui nesse mundo, né? Então, os nomes dos nossos filhos, por exemplo, são nomes dos nossos antepassados. O meu filho, por exemplo, é Cafã, né? Cafã quer dizer, ele tem que vir se mostrar. Só falou nele, ele tem que vir se mostrar. Cafã, ele é pinha do pinheiro, né? E o pinheiro, para nós, ele é algo sagrado, né? Para nós, camés, porque a gente é dividido em camé e cairu. Camé são a linha de frente, mais guerreiro, né? E o cairu, ela é a parte mais espiritual da aldeia, né? Que são os nossos cuiãs, por exemplo. O DSM-5, ele é considerado, ele é indispensável, vamos dizer, para a psicologia, né? Hoje, a primeira coisa que a gente aprende na psicologia é o DSM-5, o DSM. E principalmente para os transtornos mentais, né? Mas acredito que essa altura a gente tem uma outra interpretação dos sintomas, né? Assim como uma forma de cura por meio de rituais, de ervas medicinais, porque eu torno mais uma vez a repetir: o espírito saudável é um corpo sadio. E a nossa medicina tradicional, ela é a essência para a vida do Caigangue, né? Os nossos médicos espirituais, que são os nossos cuiãs, né? Os nossos cofás. Eu tenho muito orgulho de dizer que aqui na minha aldeia a gente tem 2 cuiãs, né? Que é o seu Jorge Garcia e o seu filho Pedrinho. Até eu fiz uma live com o Pedro aqui, mais ou menos uns 15 dias, que a gente falou sobre psicologia e ervas medicinais. Eu estou tentando levar um pouco mais isso, assim, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre isso. E aí a gente falou um pouco sobre isso, né? As nossas comidas típicas, os nossos rituais, os nossos chás, porque não adianta a gente querer viver a vida dessa forma que eu falo para vocês, a gente não seguir uma dieta, porque para todo ritual se tem uma dieta. E a nossa dieta é comer as comidas típicas, não as comidas industrializadas, que acabam trazendo só doenças para dentro das aldeias indígenas. Não só para dentro das aldeias indígenas, né? Porque hoje as doenças que mais estão chegando são por causa dos industrializados, né? A gente esquece, mais uma vez, trazendo a ditadura do relógio, a gente esquece de fazer nossa comidinha, esquece de viver mesmo, e aí acaba vivendo no automático e faz com que o nosso corpo adoeça. Então, comer o nosso emim, por exemplo, que é o nosso bolo na cinza, né? O nosso cumim, que é a folha da mandioca brava, que tem muita gente que diz que isso mata, e não sei o que lá. Se mandioca brava mata, não existia mais nenhum índio, né? Porque aqui isso é maravilhoso, né?
o nosso crenco furcumpu, que quer dizer o peixe assado na taquara, isso para nós é terapia, né? A gente faz não, né? Agora eu já ia errar, assim. Mas os nossos cuyãs, que são os nossos médicos espirituais, eles fazem o ritual do Kiki, por exemplo, como um modo de terapia, forma de cura. O ritual do Kiki é a invocação dos mortos, né? É a invocação daqueles que já se foram, agradecendo por tudo que fizeram. Então, eles tomam uma bebida que é o Kikikoi, né? Também passam para as pessoas que querem adorar os seus mortos, querem se conectar com os seus mortos, né? E isso para nós é uma forma de terapia, isso é uma forma de conexão com o espiritual muito mais avançado que a gente tem hoje na psicologia, né? A gente também faz o ritual do viúvo, por exemplo, né? Que é desprender um do outro, né? Com duas almas estão juntas, elas estão conectadas. Então, para elas se desconectarem, elas têm que se desprender. Então, é feito um ritual também para fazer com que esse casal realmente se separe, porque eles vão se separar em vida, mas em alma, em espírito, eles ainda vão estar conectados. A gente sofre castigo, né? Caso a gente não siga os nossos rituais, a gente sofre alguns castigos, como eu acho que eu falei sobre isso também um pouco. Mas eu gostaria de dizer agora para vocês assim, já sentiram o cheiro de terra molhada? É cheiro de vida, né? Sentir o cheiro da floresta, né? Já deitaram debaixo da cachoeira e deixaram assim aquela leveza, aquela água levar tudo embora, as coisas de ruim que a gente acaba adquirindo. Para nós isso é terapia, para nós isso é fazer uma psicologia diferenciada, isso para nós é saúde. Agora eu vou citar o Jung, né? Como boa psicóloga, eu tenho que citar o Jung. Jung ele fala isso, né? Ser normal é a meta dos fracassados. Então eu não sou normal, não quero ser normal. E essa psicologia das florestas é a psicologia Kaigang que eu vou estar levando sempre comigo, porque é o meu povo, é a minha comunidade e é por ela que eu vou lutar até os últimos dias, fazendo com que realmente a saúde seja diferenciada, fazendo com que quando a gente fale em psicologia, né, seja uma psicologia respeitada, porque eu tenho certeza que cada um de vocês hoje que absorveu uma vírgula do que eu falei, quando for fazer um atendimento com indígena, principalmente com caigangue, né, que é o que eu falo hoje, vai ter um atendimento diferenciado. Eu acho que é isso, assim, eu vou deixar a Gaia falar, porque eu já falei bastante, já falei meia hora. Agradeço muito mesmo a todos. Não, pode falar, tava bom de ficar te ouvindo, não ligava não. Gente, desculpa, eu caí também ali no final da fala do João, perdi um pouco do início da fala da Rejane, mas queria agradecer o convite para estar nessa conversa de hoje. Né? Não sou psicóloga, sou arquiteta e urbanista, e aí acho que minha fala se liga, sobretudo, a partir dessa provocação sobre o asfalto, né? E sobre os modos de vida urbano. E aí pensei em algumas coisas assim para trazer nessa conversa assim, sobre esse modo de vida mesmo, sobre pensar, eu acho, como é que a cidade, né? E aí eu acho que na fala do João ele trouxe essa relação entre a psicologia como instrumento, pensar enquanto lugar do direito e pensar o direito da cidade, né? Eu acho que essas relações que o João trouxe na fala dele, assim, acho que me dão alguns ganchos para pensar algumas coisas aqui, compartilhar com vocês. E aí eu fiquei pensando muito numa fala da Conceição Evaristo, né, da escritora que vocês provavelmente conhecem. Ela tem um livro chamado Becos da Memória, né? Lindo, né, Carla? E o Becos é sobre o desfavelamento, né, da favela do Pinduraçaia, que é uma favela de Belo Horizonte, onde a Conceição cresceu e viu também o desfavelamento, né, acontecer, o desmonte daquela favela. Né? E aí isso diz sobre muitas coisas, assim, né? Isso diz um pouco sobre toda essa estrutura colonial, né, e da colonialidade que estrutura o território, né, no Brasil, e que estrutura os territórios, eu acho, numa chave também de relegar os espaços não urbanos a espaços que não são
tão legítimos de vida, né, ou de direitos. E aí, pensando mesmo nessa relação entre direito à cidade, ouvindo a Rejane falar de direito da natureza, né, como é que mesmo essa oposição, né, é constituída em torno de que direitos são esses que são resguardados, né? Mesmo o direito à cidade, que não é um direito resguardado para todas, todos e todes, mas ainda assim é a cidade, né, que é o objeto de direitos, né, em disputa, em construção. Né? E aí essa estrutura, então, acho colonial, que herdamos e que constrói cidades e constrói territórios, né, e constrói relações no território, acho informado por essa chave da modernidade, essa mesma lógica que desfavela a favela da Conceição, né? E a favela é desmontada com argumentos de construção de um hospital que seria construído pelo poder público, que nunca aconteceu, né? Mas é uma justificativa que de alguma forma endossa assim, o argumento de que a remoção daquelas pessoas acontece por um bem maior para a cidade, né? Para os moradores, né? Quando, na real, é um processo muito mais de reincidência de processos de despossessão, de deslocamento das pessoas do direito à cidade, do que propriamente de construir algo que substitua, né, esse território desfavelado por algo que vai fazer, enfim, tem algum papel relevante em pensar mais amplamente uma função de um equipamento que seja na cidade. Mas é bem bacana... bem importante assim, ouvir a Conceição falando sobre isso, para além de toda a narrativa do desfavelamento que ela traz no livro, tem uma coisa muito interessante que ela fala, que esse desfavelamento, assim, a sensação que ela tem é que a cidade, que ela foi traída pela cidade, né? Porque com todas as dificuldades que era construir uma vida na favela do Canindé Canindé é da Carolina, eu estou confundindo as favelas e as escritoras, da favela do Pinduraçaia, tem toda uma relação de urbanidade constituída ali, sobretudo a partir de relações de solidariedade, que o desfavelamento desmonta. Né? Então, desmonta-se os arranjos coletivos comunitários, desmonta uma rede de apoio que, ainda que nessa condição de favelamento, né, questionável enquanto processo de direito a vários acessos na cidade, né? Mas que de alguma forma se rearranja coletivamente em torno de possibilidades de assegurar a existência, como que a partir desse desfavelamento, tipo, esse território também é descolado, né? Desconectado desse conjunto de pessoas. E ela vai falar, tanto assim que a cidade atraiu nesse sentido, assim, que ainda que tipo, seja a comunidade tenha construído, ainda que seja um espaço já precarizado em relação ao resto da cidade, ainda assim, tipo, essa existência não era permitida, essa permanência não era permitida. E aí um dado mais que acentua ainda mais essa traição na fala da Conceição é que o umbigo dela estava enterrado lá, né? Não só dela, né? Dos primos, dos irmãos, das famílias, né? Então, uma relação de imbricação, ainda que na cidade, ainda que em situações, em condições urbanisticamente, entre aspas, desfavoráveis, ainda assim esse vínculo com o território que ela constituiu ali não é respeitado, sim, e não é respeitado e não é considerado, né, essa vinculação de pertencimento dada pelas relações, né, e pelo gesto ritual de enterrar o umbigo no lugar no seu território, como um gesto de construir uma relação de pertencimento. Isso não é algo que em nenhum momento na cidade constitui algum tipo de informação que faça com que esse território seja lido como algo vinculado a alguém ou ao grupo, a um conjunto de pessoas, né? Então, eu acho que isso traz uma coisa, assim, para mim, bem importante para pensar, né? Essa suposta também premissa, né? E aí pensando isso junto com o urbanismo moderno, pensando aí século XIX como esse século que
institui a urbanização, o urbanismo enquanto disciplina, né? As cidades já tinham projetos específicos, mas o urbanismo enquanto disciplina nasce junto com uma demanda por controlar a cidade num processo de revolução industrial, né? Então, é muito curioso pensar como essa relação de construir espaços habitáveis, nesse mote de pensar urbanisticamente, ou pensar o urbanismo enquanto uma disciplina, ele nasce informado, né, enquanto um instrumento de controle, né, um instrumento. E esse controle, obviamente, é um controle que vai incidir para segurar determinadas lógicas de cidade, que determinadas coisas funcionem, que determinados lugares sejam infraestruturados, né? E esse urbanismo de controle, então, esse urbanismo que vai informar a cidade sobre a necessidade de constranger sua natureza, controlar os espaços, canalizar os seus rios, vai transformando esse espaço, esse território, essa relação, que já é uma relação cheia de complexidade da própria relação colonial com o território que constitui as cidades brasileiras, mas ela vai ainda sendo mais constrangida e vai ainda mais reforçando o caráter disciplinador da cidade, considerando uma lógica racionalista de produção desse espaço, que em nada leva em consideração, respeita, dialoga ou entende que a existência coletiva nos espaços habitados não se dá apenas por uma lógica eurocêntrica, racionalista e funcionalista do uso da cidade, né? E aí é curioso pensar, porque apesar do Brasil, né, ser esse país forjado em todas as violências coloniais, né, e ainda que ele se forge, sei lá, discursivamente como um país do mito das três raças e da democracia racial forjadamente, que sabemos que não existe, mas nem essas informações que teoricamente poderiam informar, então, já que o Brasil é esse país mestiço, esse país que surge desse mito das três raças, essa realização também dessas cidades, dessa relação com o território, a princípio deveria também ser pensada, projetada, idealizada a partir de perspectivas que não fossem unicamente eurocentradas, né? Mas a gente não vê isso acontecer, né? Porque, obviamente, esse discurso é fabulado, né? Esse discurso é um discurso forjado, e esse discurso é um discurso muito mais constituído para fabular uma ideia de nação, né? Onde essas dimensões das violências fossem escamoteadas, não resolvidas, não encaradas, mas discursivamente aparecessem desde que a gente mantivesse as estruturas da forma como elas estavam, assegurando hierarquias, assegurando privilégios, e isso se rebate na cidade. Então, a gente pensa que a lei de terras, por exemplo, é a lei que oficializa, digamos assim, que o acesso à terra só pode se dar a partir de relações mercantis, de compra e venda, por exemplo, né? Isso se dá em 1850. Né? Anteriormente, a relação com a terra, obviamente interditada aos indígenas, a relação com a terra era uma relação de produtividade. Em 1850, isso deixa de ser uma relação que te vincule à terra pela possibilidade ou pelo quanto você cultiva, né? Ou quanto você utiliza. Ela passa a ser uma relação que vai ser extremamente, unicamente mercantil. Você só pode acessar a terra se você comprar, se você tiver dinheiro. Obviamente que isso deixa de fora todas as pessoas que não estão em condições privilegiadas de acessar essa terra, né? 1850 também é quando o tráfico oficial, pelo menos, de escravizados é também interditado, oficialmente, né? Que a gente sabe que não. Então, quando a gente começa a ver como é que a relação e a vinculação com a terra, né, vai sendo constituída no Brasil, ela é constituída historicamente como de uma forma interditada a determinados sujeitos, a determinados corpos, e, obviamente, são os corpos racializados, né? Obviamente, são as pessoas pobres. Enfim, pobres no Brasil, na década do século XIX, com raras exceções, coincide ali com os sujeitos negros que conseguiram comprar suas alforrias, né, ou sujeitos racializados.
E ainda no século XIX, a gente tem todo o incentivo à imigração no Brasil, onde as terras que ainda não estavam ocupadas ou ainda não tinham, enfim, tinha espaço de áreas para serem produtivas, foram também ofertadas em trocas extremamente precárias também, mas para imigrantes europeus, novamente pensando essa vinculação com a questão racial e com a intencionalidade de que esse país mestiço, há 5, 8, 10 gerações, tem várias fórmulas e cálculos dos cientistas, enfim, eugenistas ou próximos, porque, enfim, é difícil pensar no Brasil também a partir só da chave da branquitude, dada a violência da mestiçagem, bem menos dado pelo mito da democracia, mas pela violência da mestiçagem. Mas existia essa perspectiva de que algumas gerações voltaríamos a ser brancos novamente, né? Considerando que o extermínio dos indígenas se efetivaria e os negros, mestiços e mulatos sumiriam a médio e longo prazo, né? Isso está muito relacionado com a relação com a terra. Então, a chegada de imigrantes, incentivo de que essas terras fossem ocupadas por imigrantes europeus, era uma tentativa também de interditar uma viabilidade da vida dos sujeitos racializados no Brasil, né? Isso vai para a cidade. Então, assim, se a gente quer forjar essa branquitude a longo prazo, nossas cidades precisam parecer que são cidades brancas, né? Então, a gente tem todos os projetos de melhoramento, de intervenção em edifícios já existentes, por exemplo, que remetiam a essa arquitetura colonial, são todos com fachadas remodeladas. Assim, em Salvador, a gente tem um conjunto de casarios históricos. Eu costumo falar assim que ali na Rua da Graça, no Palacete das Artes, quem é de Salvador deve conhecer. O Palacete das Artes tem um telhado super inclinado que é para neve, assim, a função dele é que a neve escorra. Se vocês olharem, tipo, é um palacete com um telhado muito inclinado, assim, com super referências escandinavas, nórdicas. Então, pense, como é que a gente tem, tipo, uma cidade que mira, tipo, tanto um espelho europeu, né? Isso não vai acontecer só no Brasil, nem só em Salvador, mas existe esse discurso que se constrói. Precisamos parecer uma cidade, então, que se modernizou, uma cidade que vai ter essa projeção de uma ideia de civilização que precisa formalmente, materialmente, aparentar que é civilizada, e tendo esse civilizado eurocentrado como a sua perspectiva de civilidade. Então, se a gente começa a ver tipo, o que vai acontecer no final do século XIX, início do século XX nas cidades do Brasil, e Salvador é bem curioso, a gente pega, então, o que restou ainda desses casarões, por exemplo, e mansões ali, Graça, Vitória, Canela, Campo Grande. A gente vai ver uma série de elementos que vão compor esse cenário urbano, que faz menção a esse lugar, esse passado que nunca tivemos, né? Essas referências estilísticas e formais que não nos dizem respeito, mas em detrimento de não nos dizerem respeito e de fazerem referências a momentos históricos que nunca vivemos, ela forja, num espaço de urbanidade, uma ideia de civilidade que tem lá, na perspectiva eurocentrada, o seu ideal, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que isso não abarca a cidade inteira, a gente tem um processo de produção de cidade que é extremamente seletivo. Então, isso acontece em determinados lugares. Você dessas encostas, ou então se afasta um pouco mais, o cenário já muda, porque essa imagem de cidade eurocêntrica, ela não se sustenta, porque ela não existe de fato, mas ela é fabulada, ela é forjada a ponto de a gente ter um Palacete das Artes, que, enfim, que era a Mansão Catarino, com um telhado inclinado para a neve escorrer. Assim. Então, quando a gente começa a pensar o tamanho do absurdo que é imaginar essa cidade à luz dessa perspectiva eurocentrada, a gente tem todo um ambiente de urbanidade constituído que reforça o tempo inteiro, né, essa construção de um imaginário ou de uma subjetividade
né, de civilidade, da qual quem não comporta um corpo, quem não comporta uma relação social, quem não comporta uma relação familiar, uma relação de coletividade, de comunidade e de religiosidade que se encaixe nessa perspectiva eurocentrada, não se encaixa, sim, é distoante, não é o civilizado imaginado para essa cidade, né? Ao mesmo tempo que a cidade faz isso o tempo inteiro, então reafirma o tempo inteiro uma imagem, um imaginário de que sujeitos são esses, e de que civilidade é essa, e de que a ideia de civilização é essa que ela quer comunicar, ao mesmo tempo que coexiste uma série de outras incompletudes desse projeto imaginado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas construções, essas imagens, né, eurocentradas, fabuladas enquanto cidade, a gente não deixa de ter uma série de rearranjos na cidade que permitem a permanência, a vida, seja em territórios populares, seja em territórios que têm nos seus espaços sagrados, pensando em Salvador, sobretudo os terreiros, como grandes espaços, que uma gramática urbana da qual, tipo, esse urbanismo nem sabe, ou finge não saber, ou não reconhece, o que, ao mesmo tempo, pensando, ele não controla, por não dominar, mas, ao mesmo tempo, não resguarda, porque não reconhece, né? Então, a gente vai ter o tempo inteiro, nesse nosso processo do século XX de produção de cidades, né, uma cidade que se constrói, se produz a partir de diferentes lógicas que coexistem, né, nesses territórios, mas na qual existe uma ideia principal, enfim, que a gente vai avançando, ok, né? Lá pelos anos 50, 60 não são mais palacetes com telhado para neve cair, mas é a arquitetura moderna, modernista, que super construída, elaborada, um contexto muito específico de pós-guerra, né? De racionalização da construção civil, de produção em massa de unidades habitacionais para responder a demandas dos contextos de destruição europeu, mas que vão construir uma imagem, então, de o que é pensar otimizar e pensar a cidade de forma mais funcionalistas, né? Então, a gente tem os concretos, os prédios de concreto, as torres de concreto, as unidades mínimas, a eliminação de tudo que for supérfluo. Então, não temos mais laçarotes nas fachadas, águias nos frontões, não temos mais telhas com inclinações exorbitantes. Temos lajes planas, temos fachadas sem ornamento, não temos nada que não for essencial para um processo de industrialização dessa construção civil, que nunca foi industrializada no Brasil. Então, como a gente começa a pensar essas coisas, porque, por exemplo, todo esse processo de racionalização da construção civil que vai, de alguma forma, construir na Europa a possibilidade de produção em massa de unidades habitacionais em contextos arrasados por guerras, uma necessidade de cumprir rapidamente a construção de novas unidades, no Brasil isso vai ser utilizado como referência para os projetos habitacionais, a princípio, para dar conta das unidades habitacionais, da demanda por habitação, mas que nunca é suficiente, que sempre é em contextos de distanciamento das dinâmicas principais do urbano, porque são terras mais baratas, a gente volta para a vinculação com a terra, onde espaços de unidades habitacionais, então as unidades em si são privilegiadas em detrimento de pensar esse conjunto, essa coletividade que vai morar, que vai habitar nesses conjuntos. Então a gente tem um reforço dessas individualidades da solução da habitação, que vai contra uma série de lógicas, assim, né? Ouvindo a Rejane falar, tipo, qualquer lógica que pressuponha uma relação, né, de solidariedade, de rede, que demande essa relação. Nas cidades, elas são construídas a muitas custas, pela precariedade também do espaço físico. A gente tem unidades que são adquiridas individualmente, a gente tem espaços coletivos que são o mínimo possível, porque o empreendedor precisa lucrar com a venda de unidades habitacionais. Ele não lucra com a execução de espaços coletivos e compartilhados, né? Porque a habitação passa a ser cada vez mais intensamente mediada pelos empreendimentos, não pelo um projeto de habitação, e pelo Estado delegando às construtoras a provisão de moradias, né? Então, a gente tem
um processo de produção, né, de cidade, de espaços habitáveis coletivamente construídos nas nossas cidades, que são extremamente marcados por ficções, fabulações de lugares e de ideias de civilidades que já são falidas, mas ainda assim nunca foram completas. Então, mesmo essas ideias eurocentradas de cidade, elas nunca se realizaram integralmente no Brasil, e relação que a modernidade constrói de separabilidade entre racionalidade e afetos, entre uma certa ideia de apartamento, né, entre natureza e processos industrializados, uma ideia de controle que nos desconecta, né, e nos divide como se fosse possível, né, em caixinhas das quais são importantes fragmentar. A cidade faz isso, a cidade vai fragmentando as coisas, espaço de mural, espaço público, mas que é delimitado, que é determinado, o espaço de saúde, hospital, posto, pensando como é que é possível pensar a desconexão entre os espaços verdes e espaços de saúde, né? Numa lógica de vida coletiva que não responda essa lógica funcionalista industrial, que é o que vai nortear os processos de urbanização, por exemplo. Né? Então, embora a gente coexista, né, enquanto sujeitos nessas nossas cidades que não são funcionalmente fragmentados nas caixinhas, o modo de produzir cidade, o modo disciplinar de produzir cidade faz com que esse território seja o tempo inteiro fragmentado. Talvez a questão positiva, não necessariamente, mas importante, é que nós não somos totalmente controláveis, né? Assim, pensando na autonomia que temos e pensando que esse controle da cidade também não é um controle que consegue dar conta de todo o território da cidade. O que tem coisas boas e tem coisas complicadas, porque esse não controle quer dizer também a ausência de infraestruturas. Mas também não é ruim e não é bom, não tem uma palavra, é ruim e não é bom, porque a forma como também construímos as infraestruturas nas cidades são formas quase sempre de constrangimento, né, aos elementos e aos elementos da natureza. As redes hídricas da nossa cidade, elas não existem, elas são todas soterradas, canalizadas, como se não existisse vida debaixo da onde a gente pisa e passa, como se isso não fosse causar nenhum tipo de impacto na vida que temos, né? Então, eu acho bom que esse urbanismo não chegue a todos, mas é precário porque isso não pressupõe um outro modelo, né, de pensar o território. Isso quase sempre pressupõe o abandono ou a negligência. Mas, então, talvez o que eu pensei em trazer, quando essa provocação sobre o asfalto, na verdade, fiquei bem na dúvida, que o asfalto é enquanto um símbolo, né? O asfalto acaba sendo um símbolo dessa urbanização racionalista, mais que é precário e mais é incompleto no caso das cidades brasileiras, porque ele não acontece integralmente nas cidades, né? Então, o que não é o asfalto, também não necessariamente, no caso das cidades brasileiras, é um outro tipo de cuidado com o território e com as relações que se estabelece ali. O que não é o asfalto, no caso das cidades brasileiras, pelo Estado, é o abandono, né? O que é possível construir nessa abandono, infraestrutura, né, asfalto e precarização são muitas coisas, né? E muitas coisas com várias complexidades, né? Então, eu não sei se eu tenho uma conclusão exatamente, mas eu acho que os modos de vida no urbano, né, são informados por todas essas camadas, né, sobrepostas e que coexistem. Algumas de temporalidade extremamente alargadas, como a reincidência de modos de operar no território de forma a cercear, interditar, regular, controlar, e esses controles e essas interdições não são a todos e todas igualmente, mas também eu acho que existem formas coletivas de produzir desobediências a essas lógicas do controle.
que não necessariamente também escapa, né, a precariedade de alguns territórios. Isso torna tudo muito mais complexo, porque reivindicar, por exemplo, cidade, intervenção urbana, urbanística, é quase sempre reivindicar o asfalto, que não necessariamente é um modo de habitar coletivamente no qual, enfim, apostamos, dada a falência desses projetos de cidade. Mas eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, assim, essas coexistências, né, de processos de produção da cidade e como que essa relação entre o que é asfalto e o que não é, né, tem talvez sobreposições e complexidades que tornam mais difícil, inclusive, pensar, discernir, né, discernir formas, sei lá, territórios e relações e produção de subjetividades afetadas por esses processos. É isso, gente. Estou impactado, porque você, né, Rejane, você, Gaia, vocês trouxeram um retrato, né, da forma, do modo, né, como o asfalto ele é empregado, né, em todas as suas nuances e a partir do lugar, né, de constituição de ser, a qual vocês falam e são. E esse lugar, né, do asfalto é um lugar que se torna palco de vulnerabilizações, ao passo que também se torna um enredo, né, dessa ideia de território, da forma como os corpos eles serão condicionados e até mesmo como o discurso será, né, falado, performado. Em algumas discussões que nós tivemos previamente junto ao coletivo, a gente refletiu sobre essa ideia de asfalto, né? Sobre essa adaptação que nós fazemos a ele, só que não necessariamente essa adaptação ela vai nos acolher, né? Nos vai assimilar de fato. Não necessariamente não. A branquitude não vai nos ver enquanto iguais a ele, por mais que nós mudemos, né? Subjetivamente ou fisicamente, né? É bem complexo também essa ideia de identidade. E um dos exemplos, né, pensando também em metáforas que citam, né, que a gente precisa ser resiliente como uma flor que nasce no asfalto, e fazendo uma comparação com flores que resistiram para nascer no asfalto e que também se adaptaram para continuar nele, temos Ágata, que foi assassinada no Rio de Janeiro. E a avó dela, em uma entrevista, disse, né? Mas ela fala inglês, ela dança balé, ela tem várias atribuições que seriam características de um grupo, né, social privilegiado, um grupo social ao qual, de fato, deveria ter essas características, porque elas determinam quem estrutura, né, essa sociedade, quem dita onde vai ter asfalto e onde não vai ter, e se onde não tiver asfalto, deverá ter plantação. Porque o asfalto em si também não é só o asfalto, né? O asfalto tem suas múltiplas configurações, refletindo também, né, sobre outras formas desse símbolo, né, do asfalto. Uma das estratégias, né, da branquitude para empregá-lo, né, empregá-lo à civilização colonial euro-americana, foi os mares, né, com as grandes navegações e os navios negreiros. E atualmente, né, a gente percebe esse mesmo asfalto sendo empregado por vias aéreas, quando os aviões, né, dos Estados Unidos bombardeiam a Palestina, por exemplo, a Síria. Então, é bem complexo, é algo que eu pretendo assim, estudar, e vocês foram super importantes, né, com as explanações que vocês fizeram. E Carla agora quer colaborar, vamos incluir ela na conversa, porque é uma pena que ela se acabe aqui, né? Espero que existam outros momentos para a gente dialogar, construir e pensar, né, em outras possibilidades de cidade. Tem um artista que eu acho que é Canune MC, ele é guarani, e ele tem uma música que se chama Favela Tecoa. Favela pensando esses modos de organização majoritariamente da população negra, que equivocadamente aí nessa categoria racial também está incluída, né, a subnotificação de pessoas indígenas, e Tecoa, que seria um modo de organização guarani, que significa território, aldeia, porque a própria palavra aldeia é uma construção brancocêntrica. Então, como pensar, de fato, né, esses modos de organização, sejam urbanísticos,
sejam no campo, nos litorais, que, enfim, tenham as nossas características, as nossas identidades, e não nos extirpem deles. E um dos símbolos, né, mais concreto ao qual nós chegamos foi o quilombo, que é a representação da aliança afro-indígena, né? E é preciso que nós, né, enquanto um coletivo antirracista, vejamos também, né, com complexidade quais são os lugares dados ao quilombo e ao quilombo nesse seio da sociedade, quais são os lugares que o quilombo reserva às pessoas que o constituem. Temos duas pessoas para falar, Carla e depois Renata. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Ai, quero agradecer muito a presença de vocês. As falas foram incríveis, foram tão transcendentes até, mas tão, sabe, fortalecedoras, potentes, assim. De ontem para cá, assim, eu tenho recebido mensagens muito mesmo potentes, legais, a começar pelo finzinho do dia ontem, que eu assisti o documentário Amarelo de Emicida, que foi um banho de esperança e fortalecimento e, enfim, força. Hoje à tarde tivemos nossa oficina do Quilomboanque, que também foi, assim, incrível, sabe? Foi um momento de se aquilombar, refletir, sabe? E agora poder ouvir vocês, Regiane, Gabriela, João, com falas tão incríveis assim. Quero muito, muito agradecer. E eu acho que eu não tenho uma pergunta, não. Eu tenho algumas divagações. Quando vocês falaram sobre enterrar o umbigo, né? É uma expressão que eu sempre escutei desde pequena na minha família, somente de minha mãe. E me pegou, me atravessou bastante, né? O discurso de vocês, somente da questão da gentrificação, né? E desse processo de urbanização, geralmente bem voraz, né? Que acontece. E minha família materna foi vítima disso. Eu acho que provavelmente a família da maioria daqui, né? Passou por isso. Então, minha família materna, ela morava, por exemplo, minha mãe hoje tem 65 anos, e na década de 60, ela e os 11 irmãos, não, 11 não, os 8 irmãos dela, né, inicialmente, eles moravam na fazenda de meu avô, e eu acho que quem não é de Salvador provavelmente não conhece, mas eu vou dar, assim, tipo, uma descrição. A fazenda de meu avô, ela ficava na região do Iguatemi, onde é o Hiper Bom Preço hoje. E aquilo era terras, hortas, fazendas, inclusive o esgoto, que não é mais esgoto, hoje é aterrado pelo BRT, era um rio onde tinha rios. Ou rios, peixes. E, assim, é muito... Não sei explicar, ao mesmo tempo que é gostoso ouvir isso, ao mesmo tempo é muito duro e triste, sabe? Em saber que um dia o que é concreto já foi rio, já teve vida. E tantos outros lugares como esse, né? E aí a gente vê que esse processo de progresso, modernidade, desenvolvimento econômico e blá, 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 é típico do homem branco, né? Do europeu, que progride destruindo. Tem muito... a gente sabe muito bem, né? Os povos indígenas, outros povos tradicionais, religiões de matrizes africanas como o candomblé, né? Que tem essa ligação direta com a natureza, vivem, se conectam e continuam, né? No seu progresso de vida. Porque o progresso de vida deles é muito diferente do progresso de vida do homem branco, muitas vezes, né? E na década de 60, com a CIM, né, o falecido, muitas dessas famílias, inclusive a família de minha mãe, foi expulsa de suas terras. Nessa época, meu avô já tinha morrido. Ele era, tipo, quem sustentava a família, né, diretamente, assim, quem dava
umas boas condições financeiras. E minha avó, uma mulher negra, né, filha de indígena, com um homem branco, que eu não faço ideia quem é, porque minha linhagem está perdida graças à colonização. Hoje meu nome é Brito dos Santos, mas provavelmente eu tenho nomes indígenas, nomes de etnias africanas, que eu não faço ideia quais são, porque os colonizadores tiraram isso de mim, né, com as estratégias de assimilação, que uma delas foi tornar a pessoa colonizada mais próxima do homem branco, né, inclusive através do nome. E na década de 60, assim, meu neto começou a passar o trator por essas terras todas, tirando essas famílias, e então minha avó se viu analfabeta, mulher negra, viúva, com 8 filhos para criar, 8 filhos pequenos. E, enfim, houve uma crise, né, familiar, assim, financeira. E ela se viu obrigada de subir para o morro, que é ali ao lado da antiga Comercial Ramos, né? Já fica na parte de cima de Brotas. E, enfim, minha família foi mais uma vítima desse processo de embranquecimento, né? De desenvolvimento da população baiana, da população brasileira. E, enfim, uma das causas de morte daquele rio foi quando se instalou uma fábrica de couro. Eu esqueci o nome que se deu a essas fábricas, mas se instalou uma fábrica e aí todos os dejetos dela eram despejados no rio. E aí o rio foi morrendo, até se tornar o esgoto que a gente conhecia, que hoje, como eu disse, não existe mais, né? E aí minha mãe sempre fala que o umbigo dela e o umbigo dos irmãos dela estão enterrados naquelas terras que, assim, a indenização foi uma miséria, foi... Vocês imaginam, né? Quanto bizarro deve ter sido. E é isso, eu acho que é tão importante a gente falar de colonialidade hoje em dia, porque ela ainda existe, né? De outras formas, em outras configurações, a gente vê religiões cristãs invadindo territórios indígenas, invadindo territórios negros, como as periferias, e dominando, né? E isso remete também a 1600, 1700, com as missões, né? Em que muitos indígenas, principalmente os indígenas, né? Considerados ainda detentores de alma, porque muitos povos negros ainda nem assim eram vistos. Então, vocês aqui da pele vermelha, vocês ainda têm um restinho de alma. Vamos catequizá-los, né? Para chegar um pouquinho perto de Deus, conseguir uma reserva no céu, né? E ao mesmo tempo, eu acho que eu quero finalizar, falar assim, eu vou ficar me estendendo, eu não quero isso. É dizer que apesar de todas essas mortificações, né? Esses assassinatos, genocídios, é muito feliz encontrar pessoas, né? Que resistem, continuam a resistir, continuam ecoando suas vozes, principalmente mulheres, né? Mulheres negras, indígenas, que houve uma tentativa muito grande de silenciamento, ainda há, na verdade, mas que apesar de tudo, continuamos resistindo. Isso foi uma das mensagens que mais ficou nítida para mim, assim, ao terminar o documentário Amarelo, sabe? Que estamos aqui graças àqueles que vieram antes de nós, graças àqueles que abriram passagem na mata escura ou enfrentaram as barreiras epistemológicas da academia para ter sua voz escutada, para ter seu direito de existir e resistir. E eu só tô aqui, assim como outras pessoas, graças a essas pessoas. E eu espero que, graças a mim e a vocês também, outras pessoas que virão continuem resistindo, mas principalmente existindo. Que as suas existências sejam menos doloridas, menos hostis e menos apagadas do que as nossas. Muito obrigada, gente.
Nós que agradecemos o compartilhamento, Carla. Sempre bom te ouvir. Renata estava inscrita também. E Gabriela e Regina também, se quiser fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Oi, gente, vocês estão me escutando? Então, não pretendo, assim, falar muito não, mas eu queria retomar um pouquinho, assim, rapidamente a fala de Rejane. E recentemente, ou talvez não tão recentemente, eu fiz um trabalho, né, na faculdade, num seminário, em que a gente pensava, né, a prática psicológica junto com as comunidades tradicionais, mas focando na população indígena. E aí eu gostaria de ler um trecho de um documento elaborado pelo CRP de São Paulo, que eles têm um GT, né, um grupo de trabalho voltado para a prática psicológica, né, a atuação da psicologia voltada para as populações indígenas. Aí eu queria ler esse trecho aqui com vocês, um pouquinho. A aproximação da psicologia com os povos indígenas deve ser cautelosa, para que não se repita o erro histórico de se falar e atuar pelos indígenas, ao invés de proporcionar a eles as condições para que eles próprios se posicionem. Por isso, nossas ações devem fomentar seu protagonismo. A construção de conhecimentos entre a psicologia e os povos indígenas deve ser compartilhada, norteada pela humildade em reconhecer que as culturas indígenas são milenares e que os conhecimentos acumulados por essa sociedade são muito maiores e mais profundos do que os conhecimentos da psicologia, que é apenas uma disciplina entre tantas outras. Nesse sentido, a intermediação na construção proposta passa necessariamente pela interdisciplinaridade, pela transdisciplinaridade e pela multiprofissionalidade. Então, assim, durante a fala da Rejane, eu fiquei pensando muito do compromisso ético e político da psicologia em não mais contribuir para o silenciamento e a manutenção, né, de opiniões que se fez tão presente, né, durante os anos, e pensar que o saber, né, assim, ocidental, hegemônico, é complementar, assim, comparado a toda uma sabedoria, assim, e conhecimentos ancestrais, né, de comunidades tradicionais. E a fala de Rejane me tocou muito assim também, porque me fez lembrar muito de Krenak, me fez lembrar muito da Sônia Guajajara, ao falar que talvez o caminho não é para frente, sabe? Indo de contra com essa ideia de progresso que nos foi vendida, né? Essa ideia de civilização, que o Krenak vai falar assim muito bem, né? Que civilização é essa que permitiu durante anos um etnocídio, que destruiu culturas, que matou pessoas? É esse o progresso? Isso que é progresso? É isso que a gente vai querer como meta, como objetivo, como perspectiva? Então eu acho assim de uma sensibilidade e de uma sabedoria muito grande quando a Sônia Guajajara fala que na verdade o caminho não é para frente, o caminho é para trás, porque teve alguma coisa que foi perdida, teve alguma coisa que foi exterminada lá no passado e que a gente precisa retomar. E é um passado que se refere a 500 anos atrás, uma ancestralidade que foi perdida, um conhecimento, um saber de conexão com a natureza, de equilíbrio com a terra, que se a gente não recuperar, nós vamos ser dizimados por nós mesmos, né? Então, assim, eu me sinto muito contemplada com espaços como esse, percebo quão distantes, né, nós estamos enfim, de poder pensar num mundo que seja mais justo, que seja mais equilibrado, né? Que nos permita outras possibilidades de vivência, mas se faz necessário continuarmos resistindo e conversando e dialogando. E para mim, enfim, é um aprendizado maravilhoso poder fazer parte de um espaço como esse, de escutar todos que aqui se manifestaram, seja pelo chat, né, seja falando. Enfim, gostaria de agradecer mesmo pela mesa, a Gabriela, a Rejane, ao João, a todos que também estão presentes aqui. E é isso. Obrigada.
Nós que agradecemos novamente. Mais alguma inscrição, pessoal? Nós já excedemos, né, nosso limite, que era às 20 horas. A ditadura do relógio não nos pegou dessa vez. E, por sinal, a gente passou 17 minutos, né? Acho que tem muitos significados nisso. Muitos mesmo. Já que, até então, né, nenhuma pessoa se manifestou. Eu acredito que a gente se direciona agora, né, ao fechamento desse espaço para a abertura de outros futuramente. E, para isso, né, eu queria sinalizar algumas coisas que, além dos poemas, né, que serão lidos aqui de Rejane, o Gaia conseguiu fazer algum? Já deu, hein, amiga? Pensar, né, em uma psicologia. Na psicologia, no curso de psicologia da UFBA especificamente, né? E também nos princípios ético-políticos que nós temos, né, como nossos horizontes, mas que para alcançá-los nós também temos que refletir sobre como nós estamos fazendo, né, esse desenvolvimento teórico e metodológico da nossa prática. Especificamente, né, na área da saúde, nós temos a disciplina Psicologia e Saúde, que pauta, né, a saúde da população negra, o que é um avanço, né, o que em outras disciplinas a gente sequer vê. Entretanto, há-se também, né, a invisibilização de um campo de trabalho que Rejane falou brevemente na fala dela, que se chama o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é uma instância complementar ao Sistema Único de Saúde, focado na população indígena, nas populações indígenas, e em suas especificidades, né, geográficas, territoriais, populacionais e epidemiológicas. Então, é importante a gente pensar, né, também, né, nessas invisibilizações que se fazem, né, presentes em espaços que a gente compreende enquanto avançados, né, pensando no horizonte ao qual a gente almeja. E, embora parcialmente assistidos neste componente curricular especificamente, o que reconhecemos, né, o esforço, no Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, há-se o sentimento de abandono institucional quase íntegro pela população, né, indígena, pelos estudantes indígenas, e também pelos estudantes pretos, né, negros, que vem, né, no embate, né, direto ou indireto, uma forma de permanecer naquele espaço, né, que a todo momento o extirpa de lá, o jorra, né, não cansado de fazer com que sangue se escoem pelas nossas veias, querem que os nossos corpos saiam dessas instituições, porque são eles que vivificam democraticamente elas. E, enfim, encaminhando-nos, né, para os agradecimentos, nesse espaço daqui, né, o pessoal do suporte extra, Carla, Max, Júlia Grilo, Victória, mais alguém, se eu estou esquecendo, me desculpe, Gaia e Rejane, enquanto, né, convidadas especiais, e a todos vocês que estão nos assistindo enquanto membros dessa roda, né, de prosa, e que, né, devem convidar, né, mais pessoas para que ela fique maior e não se faça mais na linearidade do branco, e sim que seja circular como os nossos ancestrais se organizavam. Agora, fiquem à vontade, Gaia e Rejane, para fazer considerações finais, e após isso a gente fecha, né, com as duas construções poéticas que fizemos. Já dando uma pitada do sarau que vai ser realizado amanhã, e vocês estão super convidados. Sexta. Amanhã é quinta, né? Na sexta? É na sexta. Bom, gente, eu vou agradecer aqui para finalizar com Rejane e João lendo os poemas, já que eu não separei poema, é melhor terminar com poema, né? Queria agradecer vocês pelo convite, está sendo muito bacana também essa conversa, né, entre campos, né, áreas diferentes, até pensando mesmo a própria lógica de romper as caixinhas, né?
Então, gostei muito de participar desse evento, assim, não consegui acompanhar, enfim, o que aconteceu, porque final de semestre, né, todo mundo nesse processo de conseguir dar conta de outras demandas, mas fiquei muito feliz, assim, com essa abertura, né, porque eu acho que tem esse gesto também de abertura, né, pensar como é que a gente faz essa roda de uma forma mais multidisciplinar, mas precisa se construir as condições de abertura para que esse movimento aconteça, né? Então, vejo esse evento que vocês estão realizando como esse gesto de abertura e movimento muito potente, assim. Desejo aí vida longa para as iniciativas de vocês, do coletivo, que a gente se encontre mais em outros espaços. Rejane, prazer, e achei muito bom te ouvir, fez pensar muitas coisas. E, ao mesmo tempo, assim, para o campo do urbanismo, muitas coisas, mas pensando também, meu Deus, que o urbanismo não tente controlar, né? Que eu acho que esse é um grande desafio, assim, fiquei pensando o que seria pensar algo que não fosse o controle dentro dessa chave disciplinar que, de alguma forma, informa esse modo de fazer cidade, assim, né? Não vejo possibilidade, assim, possibilidade sistematizada enquanto campo disciplinar, né? A gente explode o campo e pensa outra relação, né, dos espaços habitados com seus habitantes, com os humanos e não humanos, né? Isso reformula toda a lógica da qual foi estruturada o próprio campo disciplinar na arquitetura e do urbanismo. Talvez seja isso mesmo, assim, né? Desmontar toda essa construção que instrumentaliza e reedita, né, as lógicas de violência instituídas pela modernidade, pela colonialidade. Penso nisso como um projeto gigante, né, de vários campos. Imagino que a psicologia também tenha muitos desmontes a serem realizados, né? Então, queria agradecer, eu acho que é isso, né? Estamos nesse movimento de como promover desmontes e o que promover que não seja, né, uma resposta de sinal contrário, que me parece que não é isso, né? É pensar outros regimes de mundo, de respostas para relações que se estruturam de formas bem diferentes dessas impostas pela racionalidade da modernidade, né? Obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que deixaram esse tempinho, né, para estar aqui hoje, porque, querendo ou não, essa coisa de ficar atrás de computador também, né, não é tão bom, não é tão, não digo que não é rico, mas enfim, não tem o mesmo calor de você estar ao redor do fogo, dançando, cantando. Assim a gente aprende aqui na aldeia. Então, agradecer a prof, né? Agora eu vi os comentários aqui, a prof. Gabriela. Eu não sabia que era prof, né? Eu me sinto até estranha, né? Porque eu sou uma simples psicóloga que me formei agora, recentemente, e aí me colocam junto com a prof. Gabriela, assim. Oxe, João! Agradecer mesmo de coração, porque eu penso assim, aqui é uma troca hoje, né? Uma troca de conhecimento. Assim como eu ensino muito, eu aprendo muito junto com vocês. É abrir caminhos para que outras pessoas que também estão na luta não sofram da mesma forma que a gente já sofreu um dia, né? É para que meus filhos, meus netos, a minha continuação levem essa voz, a voz daqueles que lutaram pelos nossos territórios, a voz daqueles que demarcaram essa nação, demarcaram com muito sangue, demarcaram com muita dor e sofrimento. O Brasil, ele nasceu do estupro. Eu sempre falo isso, sempre costumo dizer isso. O Brasil, ele é um Brasil que nasceu da violência. O que a gente tem que fazer hoje é com que eles nos engulam, porque esse Brasil é nosso por direito. Temos que sim ocupar os nossos espaços e mostrar nossa potência, porque sim, somos melhores todos os dias, até porque temos que reafirmar isso todos os dias, né? Então, eu agradeço muito de coração a todos que estiveram aqui hoje.
E eu peço que cada um leve um pouquinho do que a gente falou para um amigo, né, para um parente, para que realmente se tenha uma inclusão. Porque a gente fala em equidade, inclusão, e isso é tão bonito no papel, né? No papel é tão bonito. Mas aí, por exemplo, pouco se fala, né, das 2 meninas que foram mortas agora a tiro, as 2 meninas negras. Pouco se fala da menina que foi estuprada lá dentro da Amazônia, né? O Vitor Pinto, que foi degolado mamando no colo da sua mãe, foi esquecido. E é desses que nós temos que lembrar todos os dias e dizer: queremos um mundo melhor, um Brasil diferente. Queremos que a nossa voz seja ouvida, né? Então, agradecer mesmo. Desculpem se talvez eu fugi um pouquinho assim do que era para ser trazido hoje. Agradeço de coração mesmo pelo convite. O meu caminho é esse, né? Mostrar essa psicologia invisibilizada, mostrar o quanto o meu povo ainda é rico em cultura, é rico em essência, né? É rico na linguagem, pois nos privaram nos privam, na verdade, né? Nos privam há mais de 520 anos, né? Não querem que fale nossa língua, o nosso certidão da FUNAI, da aldeia, não vale. O nosso nome na nossa língua, para o branco não vale, para nós vale muito, porque ele chegou antes do branco chegar aqui, né? Então, eu agradeço muito e vou ler meu poema, porque senão a gente vai acabar se estendendo cada vez mais e mais, né? Agradeço muito mesmo, e sempre que lembrarem de uma psicologia caigangue, de uma psicologia da floresta, e que eu possa ocupar esse espaço, eu estou à disposição. Os saberes indígenas consistem no silêncio dos ventos, no canto dos pássaros, no embalar das folhas, no assovio sereno dos rios, no contato sagrado com a Mãe Terra. O Caingangue não quer ser foco, queremos falar por nós, sobre nós. Muito obrigado pelo convite, agradeço de coração a todos mesmo. Novamente, nós que agradecemos a participação de você, Regiane, você, Gaia, de todos que estão aqui presentes. Fugiu de meu pensamento, né? A linearidade de fato não existe. Na hora que eu estava falando sobre a disciplina de psicologia e saúde na UFBA, esse é um exemplo, né, de meio caminho andado. No entanto, a ideia, né, dessa menção foi sinalizar, né, o desmonte que Bolsonaro tenta novamente fazer com a revogação dos programas, né, com foco na saúde mental, e a representação dele não apenas enquanto uma figura política que determina, né, quais são as pistas, os asfaltos, os caminhos que nós seremos empurrados, mas também a representação dele enquanto uma ideia que, inclusive, se faz presente no IPS. E uma sinalização a fala de Regiane sobre desculpa eu ter fugido do assunto. A ideia aqui é, de fato, não seguir retas, né? É se fazer em circularidade, no começo, pegar do meio do fim, enfim, é isso. Agora eu vou ler o poema, que se chama Se Você Não Vê, Nem Sente, Então Existe. O asfalto não é morno, o asfalto é morto e mata. Símbolo de progresso, presságio de destruição. Raízes ancestrais expropriadas, folhas, troncos, corpos dilacerados. Subjetividades violentadas, sujeitos vulnerabilizados. Sim, tem-se uma ordem, um caminho, um lugar, onde mais ninguém, além deles, pode. A regra é clara, é branca, é pálida. De lá para cá, em linha reta, como um corpo estirado ao chão, como uma bala que o acerta. Embaixo de marquises, viadutos, embrulhados em papelão. Quem os olha, vê que estão abaixo do chão. Com as palavras escritas, eles nos mataram. Mas Emicida já deu a letra. Enquanto a terra não ser livre, eu também não sou. O tratamento precisa ser terapêutico. E como apontado por Fanon,
A revolução anticolonial é o antídoto. E é nesse sentido que finalizamos nosso encontro com mais respostas, com mais perguntas do que respostas, né? Proporcionadas aqui. Obrigadas a vocês que nos acompanharam, obrigada ao coletivo e aos que nos antecederam, né? Aos ancestrais que sopram nos nossos ouvidos cotidianamente. Até mais.